A rosa negra prende Mel. Os olhos dela começam a brilhar. Seu corpo começa a brilhar e ela se solta. A luz toma forma e envolve seu corpo, criando padrões. Ela estava em um lugar que estava sendo dominado pela natureza. Ela nota os padrões dourados em seu corpo. Uma pessoa fala com ela, explicando que ela é uma empática e se transforma na rosa negra. Mel acredita que ele se considera uma ameaça. A rosa negra fala que para os dotados, a arrogância é a maior ameaça, que o poder dela tem mérito. Se transforma no Kino e diz que, se alguém a quiser morta, uma simples lâmina serviria. Mel pergunta de seu irmão. Ele responde que a mãe não mentiu. Se transforma na Ambessa, que ela escolheu o orgulho em vez da prole. Se transforma na Mel, mas ela não precisa arcar com os crimes dela. Mel deduz que tudo isso é um teste, que eles querem recrutá-la. A Rosa fala que os talentos dela se desenvolveram rapidamente, que o arcano está acordando. Mel pergunta o que a sua mãe fez. A Rosa Negra fala sobre uma calamidade que se aproxima, que a Ambessa está cega pela sede de legado, que tentaram impedi-la, mas fracassaram, que não podem fracassar de novo, que ela é a salvação da cidade dela e de inúmeras outras. Mel defende sua mãe. A Rosa fala que seu irmão também a defendeu, até descobrir o segredo dela, que a Ambessa escondeu porque Mel é o que ela mais deseja, uma arma, e que hoje ela renasceu em uma nova família. Aqueles intocados pelo arcano os temem e entregam um colar. Mel o pega e o coloca, então vai embora, determinada. A Ambessa enterra Rictus e os outros soldados. Singed trabalhava em Vender e com uma esfera roxa. Ele lamenta não ter conseguido salvar Rictus. A Ambessa fala que não lamentam a morte de guerreiros, eles os vingam. Ela pergunta do arauto. Singed responde que o sangue deve mantê-lo vivo, mas tudo depende dele, assim como a cura para a morte. A Ambessa observava a esfera roxa. Uma voz chama pelo doutor e se conecta com os marcados. Victor diz que está grato. Ele se levanta, assim como Huck, e fala que esta é a evolução gloriosa, ou poderia ter sido, que é uma anomalia apodrecendo sobre os Hexportais, que tem a capacidade de completar a transformação do doutor. Mas o ataque do Jace funcionou. Ele não tem força para superar a defesa que ele levantará contra ele. A Ambessa diz que o levará para a anomalia, se ele concordar em fortalecer cada soldado que ela trouxer. Victor fala que evoluirá a todos que quiserem. Começa a se concentrar e se conecta com Huck, que começa a levitar. Caitlyn tenta acordar Vi. Jace aparece falando que precisam sair dali. Vi vê Vender rugindo, Jinx gritando, Isha se preparando para atirar. Ela acorda e vê Vender, mas ele se transforma no Loris. Ela se levanta e pergunta dos outros. Ele hesita em responder. Mad e Caitlyn estavam discutindo quais ações tomar contra a Ambessa. Mad tenta tocar a mão dela, dizendo para ela não se culpar, mas Caitlyn a recusa, falando que não precisa de consolo, mas de um plano. Vi entra questionando a prisão de Jinx. Caitlyn manda Mad sair. Elas começam a discutir sobre Jinx e falta de confiança, que Caitlyn foi enganada pela Ambessa e o que fazer com Jinx. Vi fala que Jinx mudou, mas Caitlyn responde que não se pode apagar o passado. Vi pergunta quem decide quem tem uma segunda oportunidade e vai embora. Caitlyn vai até a cela de Jinx e tenta fazê-la explicar o motivo de suas ações, mas ela apenas pede para aplicar sua punição. Caitlyn fala que não tem mais energia para odiar e começa a ir embora. Jinx comenta que não sabia que a mãe dela estava lá. Uma pessoa de branco chega a Piltover. Jace estava na sala do conselho, relembrando o ataque. O martelo reage a algo. Uma pessoa de branco entra. Era Mel. Ele fala que ela é o motivo deles não terem morrido no ataque e pergunta quanto tempo ela soube. Ela responde que começou lá, que ela ainda não entende completamente. Ele a questiona do porquê ele e não todos do conselho. Ela responde que não foi uma decisão, que não tinha consciência disso. Ele pergunta como saber se ela não está mentindo, pois ela usou ele e Victor pela Hextech. Mel começa a explicar o porquê escolheu eles. Enquanto a anomalia volta a afetar Jace, ele pega seu martelo e dispara, acertando uma das cadeiras. Algo desce do teto, um boneco. Victor o controlava e fala que precisam conversar. Jace pergunta como ele entrou. Ele responde que conhece bem o lugar. Jace o ataca e ele desvia. Jace fala para ele dizer o que veio fazer. Victor responde que ele sabe e que prefere fazer isso em paz, mas a Noxiana tem outras intenções. Ele para ao lado de Mel, que cria um tipo de barreira. Ele pressiona a barreira. Jace acerta a cabeça do boneco. Ele fala para ficar longe dos Hexportais e ataca, mas Victor desvia, o empurra e fala que o medo atrapalha o julgamento dele. Jace ataca. Victor desvia novamente e o prende por trás. Ele fala que a evolução gloriosa está destinada e o convida a ser seu parceiro novamente. Jace responde que seu parceiro morreu naquela sala, se solta e ataca,
O boneco joga na mesa, o pega pelo pescoço e tira o martelo dele. Victor nota algo. A runa selvagem. Mel usa sua magia para prender o boneco, que solta o martelo e Jace pega o martelo e dispara. A magia de Mel combinada com o disparo do martelo desconectam Victor do boneco. Victor estava ajoelhado. Ele fala para o doutor começar o processo. Uma gema Hexcore rola até Jinx. Silco comenta que Marcos achava que prender Vai era mais misericordioso do que matá-la. Jinx responde que matar não é misericordioso. Silco fala que é um ciclo que começou muito antes dele e Vander, e que continuará muito depois delas. Ele fala sobre prisões construídas de conceitos que as chamam de nós, que achou que poderia se libertar eliminando aqueles que considerou seus carcereiros, mas acha que o ciclo só terminará quando ela encontrar a vontade de ir embora. Vai chega, preocupada com sua irmã. Ela tenta convencê-la a ajudar, enquanto procura pela chave da cela. Ela abre a cela e corre para abraçar a sua irmã. Jinx pergunta se ela nunca desistirá dela. Dá um golpe no estômago de Vai, sai da cela e a tranca. Jinx se afasta dizendo que Vai não precisa mais se preocupar com ela. Ela merece ser feliz e ficar com Caitlyn, que não há uma versão boa dela, e que irá quebrar o ciclo. Então desaparece na sombra. Jace se desculpa com Mel, pois ela também sofreu. Ela fala que sempre lutou para merecer o sangue Medarda, mas esse sangue estranho ditou o curso de sua vida, que nunca poderá voltar para ela. Jace fala que tem estado confuso, mas sabe de uma coisa, que não há força nesse mundo que possa lhe controlar. Um Enforcer se aproxima. Jace cochicha que ela nunca será uma passageira, e vai embora com o Enforcer. Várias pessoas se reúnem na sala do conselho. Jace entra na sala e revela o que estava coberto, o boneco. Ele avisa que quase não sobreviveram ao encontro, e que Ambessa está vindo com centenas deles. Será uma luta pela própria humanidade, e implora pela ajuda de todos. Steb está de prontidão em uma ponte. Os portões dos pontos de controle são derrubados. Jace fala que irão abandonar os arredores da cidade para proteger os Hex Portais. Filas para saírem da cidade baixa se formam. Loris ensina movimentos de combate. Pessoas começam a sair do salão, se despedem dos familiares. Barreiras são levantadas. Uniformes são vestidos. Jace explica algo para Loris. As pessoas fogem de Piltover. Steb sinaliza para irem embora, mas seu colega chama a atenção dele. Vários Zaunitas aparecem. Steb e os outros abrem caminho para eles. Caitlyn encontra Vai na cela. Vai se martiriza por ter feito a escolha errada, e isso levou a perder todo mundo. Caitlyn se aproxima e pergunta se realmente precisava de todos os guardas nos Hex Portais, que ela ficou previsível. Vai a beija. Caitlyn fala que saiu com alguém enquanto ela estava fora, mas Vai diz que não dá a mínima, e volta a se pegarem. Mel vai até a base dos Noxianos. Ambessa estava colocando runas em cima do carvão aceso, e fica surpreso que sua filha está viva. Mel a confronta sobre a Rosa Negra e sobre seu irmão. Ambessa responde que ele ficou curioso e se envolveu demais com eles. Eles o levaram, esculpindo uma ferida nela que nunca se fechará, e reza para que Mel não tenha que abandonar um filho para salvar outro. Mel diz que devia tê-la procurado. Ela responde que teria tornado o impossível intolerável, que fez o que fez pela família. Mel fala que Piltover não tem nada a ver com a rixa dela, e pede para ela ir embora, que se juntará a ela para vingar Enkino. Ambessa pega as runas dizendo que isso é mais do que vingança, que a própria natureza dos magos violam os princípios noxianos, que todos são iguais no campo de batalha, que através da astúcia, suor e aço eles moldam seus destinos, e enrola as runas no braço. O fato dela ter vindo negociar prova que ainda falta a ira necessária para derrotar um inimigo como a Rosa, e que ela encontrou outra maneira, um exército que não teme a morte. Vários bonecos levitavam próximos a uma esfera roxa. Victor fala para o doutor começar o processo. Sigrid começa a trabalhar. Sky se despede de Victor, que lhe agradece pela companhia. Ela começa a desaparecer, deixando-o sozinho. Sigrid espeta Vander com seu relógio agulha, e ele solta um rugido, sincronizando com Victor. Uma espécie de fio sai das marcas dos seguidores, assim como em Vander, e as suas memórias começam a ser apagadas. Então ele cai, imóvel. Victor abre os olhos e todos os seguidores começam a levitar, incluindo Vander. Eles começam a se transformar. Victor também começa a se transformar. E esse foi o episódio 8.